Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, nós estaremos fazendo a nossa reunião Vida e Ministério Cristão da semana 24 de fevereiro a 2 de março. Selecionamos algumas partes muito interessantes, eu tenho certeza que vai beneficiar em muito a sua preparação. Então, vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Como sempre digo, é um prazer imenso ter vocês aqui semanalmente para considerarmos e prepararmos as nossas reuniões. Como dito agora, estaremos preparando tesouros da Palavra de Deus com o seguinte tema: por que se dedicar ao seu estudo pessoal? Então, se você está com essa parte, preste bastante atenção que eu tenho certeza que vai facilitar a sua preparação. Só lembrando a cada um de vocês, ative o sino, se inscreva no canal e deixe o seu like, para que assim possamos chegar mais longe. Então podemos iniciar a nossa parte assim. Imagino eu que a grande maioria dos irmãos já viram algum filme onde o objetivo principal era encontrar um tesouro muito valioso e perdido. Na minha infância, tinha um filme chamado Indiana Jones, onde o personagem passava por muitos desafios, onde a vida dele estava em risco a todo momento. Mas mesmo assim ele não desistia, enfrentava tudo e a todos, sacrificando a sua vida para conseguir recuperar tal tesouro. Bem, podemos dizer que o tesouro que precisamos buscar hoje não vai colocar a nossa vida em risco. No entanto, similar ao filme, precisamos nos esforçar, nos sacrificar para que possamos encontrá-lo. Veja se não é isso que mostra o texto de Provérbios capítulo 2, versículo 3 e 4. Além disso, se você chamar pelo entendimento e erguer a voz pedindo discernimento, se você persistir em procurar essas coisas como a prata e continuar a buscá-la como a tesouros escondidos. O nosso Pai Jeová, ele nos convida a persistir, a procurar as coisas profundas da verdade. Então, independente se gostamos ou não de ler, precisamos nos esforçar nesse sentido. Um irmão chamado Coren diz que quando faz seu estudo, ele se concentra em um versículo por vez, lê as notas, procura as referências cruzadas e faz pesquisa adicional. O que acha de seguir um método parecido? Pois o importante não é a quantidade de informações que você vai preparar, mas a qualidade das informações obtidas. Então, não importa o método de estudo que usemos. O importante é se esforçar para estudar, demonstrando assim o quanto você dá valor à verdade. E quando fazemos com afinco as nossas pesquisas, estaremos bem preparados para tomar boas decisões. E é exatamente isso que mostra Provérbios capítulo 2, versículo do 5 ao 7. Então, você entenderá o que significa temer a Jeová e o achará o conhecimento de Deus. Pois é Jeová quem dá sabedoria. Da sua boca procedem conhecimento e discernimento. Ele reserva a sabedoria prática para os justos. É um escudo para os que andam em integridade. Perceberam que coisa maravilhosa? Jeová nos dá sabedoria e quando conseguimos adquirir tal sabedoria, tomamos boas decisões por saber exatamente o que Jeová deseja. E isso para nós é algo maravilhoso, pois irá ver a nossa determinação de fazer a sua vontade e nos abençoará ainda mais. Somente precisamos continuar buscando os tesouros de Deus. E toda essa busca por conhecimento e sabedoria, através da palavra de Deus, desenvolve em nós algo extraordinário. Veja comigo Provérbios 2, 11 e 12. O raciocínio guardará e o discernimento o protegerá, para salvá-lo do mau caminho, dos homens que falam perversidades. Quando adquirimos raciocínio lógico e discernimento, somos livrados de muitas armadilhas de Satanás, conceitos errados e controversos, que pode minar a nossa fé. Então,
Para que possamos obter verdadeira fé inabalável, precisamos conhecer a Deus. E só conseguimos fazer isso quando buscamos os tesouros escondidos da Palavra de Deus. Sendo assim, meus queridos irmãos, continue se esforçando no seu estudo pessoal e tenha certeza que você estará com o tesouro em suas mãos. Que é o livro de Provérbios, capítulo 2, o versículo de número 7, que diz assim: Ele reserva a sabedoria prática para os justos, é um escudo para os que andam em integridade. Então a pergunta: em que sentido Jeová é um escudo para os que andam em integridade? Então a fonte de matéria está no livro Perspicaz, volume 1, página 1237, o parágrafo número 1. Então eu respondi da seguinte forma: no sentido de abençoar e fortalecer a vida de tal pessoa. Pois quando a pessoa é íntegra, ela procura de todas as formas fazer a vontade de Jeová, sem se desviar. E quando Jeová observa esse comportamento ou esse comprometimento, ele fará de tudo, na vida ou na morte, ele vai nos recompensar. A segunda pergunta de nossa apostila: que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? Então agora iremos selecionar alguns versículos e fazer um comentário à base deles. O primeiro selecionado é o Provérbios capítulo 2, o versículo 6, que diz assim: Pois é Jeová quem dá sabedoria, da sua boca procedem conhecimento e discernimento. Qualquer habilidade que nós tenhamos se deve a Jeová, por ter nos abençoado e capacitado. Sendo assim, precisamos, diante de nossas realizações, louvar a Jeová e o agradecer por tudo que Ele faz por nós. Pois além de nos habilitar para ser servos seus, Ele nos dá conhecimento e discernimento. Agora Provérbios 2:7. Ele reserva a sabedoria prática para os justos, é um escudo para os que andam em integridade. Jeová, por meio de sua organização, tem nos ajudado a adquirir sabedoria prática, nos dando a possibilidade de continuar seguindo de perto seus passos. E quando fazemos isso com zelo, faz-nos ter integridade. E quando isso acontece, Jeová será para nós como um escudo, nos protegendo de tudo e de todos. Isso me ensina que não importa as circunstâncias que venham a passar, se me manter íntegro, Jeová me salvará. Provérbios 2:8. Ele protege as veredas da justiça e guarda o caminho dos que lhes são leais. Na nossa vida como cristãos, percebemos que aqueles que procuram fazer a vontade de Deus se protegem de várias situações tentadoras e perigosas. Isso nada mais é do que Jeová protegendo e guiando o seu caminho. Isso me ensinou que, enquanto eu demonstrar lealdade por Jeová, obedecendo os seus mandamentos, posso ter a total certeza que Jeová continuará nos protegendo e guardando o nosso caminho. Provérbios 2:11. O raciocínio o guardará e o discernimento o protegerá. Esse versículo nos ajuda a entender que, quando colocamos em prática aquilo que Jeová nos ensina, através de sua palavra e da sua organização, ficaremos protegidos. Sendo assim, precisamos continuar adquirindo sabedoria prática, usando sempre a nossa faculdade de raciocínio, pois quando assimilamos conhecimento e aplicamos segundo as normas de Deus, sempre seremos protegidos. Provérbios 2:16. A sabedoria o salvará da mulher devassa, das palavras macias da mulher imoral. Que a sabedoria de Deus nos protege de muitas coisas, isso é fato. A pergunta é: estamos adquirindo tal sabedoria para que possamos nos livrar das tentações de Satanás? Todos nós, servos de Deus, precisamos não só da sabedoria, mas praticá-la quando for necessário, fazendo com determinação e rápido, para que assim não venhamos ser enlaçados por algo que
que possa destruir nossa vida espiritual. Provérbios 2:21. Pois apenas os justos morarão na terra e os irrepreensíveis permanecerão nela. A palavra de Deus é bem objetiva nesse ponto. Somente os justos, aqueles que procuram fazer a vontade de Deus da maneira que Ele aprova, é que terão oportunidade de morar numa terra renovada onde teremos paz e tranquilidade. Sabendo disso, me fez refletir o quanto preciso diariamente renovar minha mente e coração para que eu possa ser conhecido por Jeová como uma pessoa justa e irrepreensível. Vamos iniciar então iniciando conversas, que é a primeira designação número 4. Essa parte ela tem 4 minutos, será feito de forma de casa em casa. Mostre para uma pessoa como encontrar no jw.org informações que podem ajudar quem é casado. Então nós podemos iniciar essa parte da seguinte forma. Maria, ela inicia dizendo: Bom dia, tudo bem? Me chamo Maria, sou uma testemunha de Jeová e hoje tiramos essa manhã, ou essa manhã linda, para compartilhar com as pessoas uma esperança maravilhosa para o futuro. Como você se chama? Então a moradora se apresenta. Bom dia, me chamo Ana. Maria continua. É um prazer, Ana, falar com você. Hoje estamos compartilhando essa informação aqui. Qual o segredo para ter uma família feliz? Imagino que você seja casada. Então Ana ela diz: Sim, já tenho 3 anos de casada. Então Maria diz: Que bom. Então para você, qual o segredo para ter uma família feliz? Então Ana ela diz: Eu imagino que seja a junção de muitas coisas: amor, carinho, cumplicidade, união. Mas confesso que não é fácil. Então Maria ela diz: realmente não é fácil, pois são 2 pessoas com pensamentos diferentes, sentimentos diferentes, mas tem algo que pode ajudar apesar de tudo isso. Então Ana ela diz: é mesmo? Então me passa essa receita. Então Maria ela diz: sim, vou te passar agora. Se encontra na palavra de Deus, que está em Lucas 11:28. Olha só o que diz. Então faz a leitura do texto e depois continua. Notou qual é o segredo? Então Ana ela diz. Aí falou que feliz é quem ouve a palavra de Deus e coloca em prática. Mas como isso vai funcionar? Então Maria ela diz, porque a palavra de Deus ela é escrita pelo próprio Criador e ele sabe o que é melhor para nós. Por exemplo, quando é necessário pedir desculpas por alguma coisa que ficou mal entendido, você acha fácil fazer isso? Então Ana ela diz, com certeza não. E nem quando estou errado eu peço. Então Maria diz, então, a palavra de Deus fala sobre isso. Vou te mostrar aqui dentro do nosso site oficial, que é o jw.org. Assim que abre, logo na primeira página, já traz esse tema. Como ser feliz no casamento? Peça desculpas. Quando apertamos nesse título, olha quantas informações aparecem sobre o assunto. Olha esse tema. Como pedir desculpas. Olha só quantos textos estão relacionados a esse assunto. Viu? Então Ana diz, realmente são muitos textos. Então Mariela diz, o que acha de combinarmos e eu volto aqui e consideramos cada texto desse? Então aqui eu finalizo essa primeira designação e agora podemos fazer a análise da lição número 1, ponto número 3, que é interesse pelas pessoas. Então seja flexível. Ao iniciar uma conversa, não insista em falar sobre um assunto que você tinha em mente. Comece falando sobre algo que as pessoas estão comentando atualmente. Pergunte-se o que está nas notícias, sobre o que o meu vizinho, um colega de trabalho, de escola estão falando. Então, foi notório que a moradora, ela realmente queria entender sobre a felicidade no casamento. Então, Maria, vendo essa necessidade, fez com que as informações caíssem muito bem para que assim ela pudesse entender e também praticar na sua vida como casal. E a irmã também adaptou muito bem a sua matéria às informações da apostila, que era mostrar para uma pessoa como encontrar no jw.org informações para ajudar os casados. Então,
Com certeza as irmãs saíram muito bem. Passando agora para a designação número 5, cultivando o interesse. Essa parte ela tem 3 minutos, será feito em forma de testemunho informal. Ofereça uma revista que fala sobre um assunto em que o morador mostrou interesse na conversa anterior. Então, nós podemos iniciar assim. Maria, ela diz: Boa tarde, Ana. Como está o trabalho hoje? Tranquilo ou muita correria? Então, Ana, ela diz: Olá, Maria. Hoje está mais tranquilo que ontem. Ontem não deu nem para te dar atenção direito. Então, Maria, ela diz: Não tem problema. Como estava passando aqui agora e vi que estava vazio, pensei, por que não aproveitar o momento? Então Ana, ela diz, e fez bem em vir hoje, pois ontem quando cheguei em casa, dei uma lida no folheto que você me deu e fiquei pensando se realmente podemos ter um dia uma vida feliz e duradoura, pois pelo que vemos no mundo a tendência não é essa. Então Maria, ela diz, ótima pergunta, e fico feliz de você ter lido a mensagem deixada. Isso mostra o interesse que você tem por coisas espirituais. A sua pergunta pode ser respondida de uma forma muito fácil. Veja só o que diz o Salmo 37, 10 e 11. Então faz a leitura e depois continua. Concorda comigo que quando isso acontecer podemos ter uma vida tranquila e em paz? Então Ana diz, eu acredito que sim, pois se não houver pessoas ruins, não haverá maldade. Maria continua. A Bíblia mostra, Ana, que é exatamente isso que vai acontecer. No entanto, a pergunta que precisamos nos fazer é: o que eu preciso fazer para viver num mundo assim? Já se perguntou isso? Então, Ana, ela diz: já fiz sim. Na verdade, é uma pergunta que me faço constantemente. Maria diz: isso é bom, pois quando fazemos perguntas é porque temos um coração sincero em obter as respostas. E você pode obter respostas à sua pergunta, considerando essa publicação aqui junto com a palavra de Deus. Seja feliz para sempre. Essa publicação é baseada toda na palavra de Deus. Tenho certeza que à medida que você for considerando os textos citados, conseguirá obter as respostas a todas as suas perguntas. O que acha de marcarmos um dia para considerarmos juntas? Então, Ana, ela diz, acho excelente. Podemos fazer na minha folga. Então, aqui eu finalizo a segunda designação e vamos fazer agora a análise da lição 9.3, que é empatia. Escute com atenção. Então, desde que a pessoa se expresse, não a interrompa, ouça, os seus sentimentos, suas preocupações, e quando nós prestamos atenção, nós estamos mais aptos para poder ajudá-la. E podemos perceber que foi exatamente isso que aconteceu na designação. Maria ouviu a necessidade dela, tanto na primeira conversa como na segunda, e conseguiu trazer tanto um texto, bem como também uma publicação que iria lhe ajudar e muito. Então percebemos que as irmãs também saíram muito bem nessa designação. Passando agora para a última designação número 6, será feita em forma de discurso e tem o seguinte tema: marido e esposa devem ser leais um ao outro. Então, podemos iniciar assim. Imagino que todos aqui já teve a oportunidade de ter agarrado na roupa, principalmente quando passa por perto de alguma floresta ou mata, algo chamado carrapicho. Quando ele gruda, como é difícil tirar. Precisa tirar um por um até sair tudo. Podemos dizer que a lealdade é semelhante ao carrapicho, pois quando alguém se apega a outro, é difícil de largar e consegue manter um relacionamento duradouro. E permanece fiel aos deveres e obrigações desse relacionamento mesmo em circunstâncias difíceis. E você, marido ou esposa, deseja ser comparado a um carrapicho? Imagino que todos desejam que sim. No entanto, o mundo atual está indo exatamente de encontro a essa lealdade que marido e esposa precisa ter, manter e demonstrar. Sendo assim, o que precisamos fazer para continuar demonstrando lealdade ao nosso cônjuge? Precisamos ouvir a voz de Deus e colocar em prática. Veja só o que Deus diz para os casados em Malaquias 2,16. Pois eu odeio o divórcio, diz Jeová, o Deus de Israel, e também aquele que cobre a sua roupa de violência, diz Jeová dos exércitos. Estejam atentos ao seu espírito e não hajam traiçoeiramente. Notaram que palavras fortes? Eu odeio o divórcio.
Jeová odeia aqueles que se divorciam sem base bíblica, simplesmente por achar que já não dá mais. Esse pensamento é um pensamento do mundo. Aqueles que servem a Jeová precisam ter um pensamento exatamente o oposto, ou seja, precisa celebrar 24 horas, que faz necessário manter o casamento. Resumindo, isso é mostrar lealdade. E como o marido e a esposa podem de maneira prática mostrar tal lealdade? Bem, veja o que diz Hebreus 13:4. O casamento seja honroso entre todos, e o leito conjugal mantido puro, porque Deus julgará os que praticam imoralidade sexual e os adúlteros. Perceberam? O casamento ele precisa ser honesto, ou seja, marido e esposa precisam demonstrar carinho e afeto somente para seu cônjuge. Por diferente disso, não importa a intensidade, é caracterizado falta de lealdade e vai de encontro com a vontade do Criador. Por exemplo, se a sua esposa ou esposo se sente desconfortável com uma amizade que você tem, qual deve ser sua atitude? Pense um pouco, o que você faria? Se você disse eu terminaria tal amizade o mais rápido possível, você está de parabéns, pois essa é a decisão mais acertada que você pode tomar. Pois do contrário, tenha a certeza absoluta que haverá atrito desnecessário, colocando talvez em questão seu casamento. Outra forma de demonstrar lealdade é por passar tempo com seu cônjuge. Reserve tempo para ficarem juntos e, quando estiverem juntos, dedique toda a sua atenção ao cônjuge. Já teve a oportunidade de conversar com seu cônjuge e ele ou ela só responde assim: sim, verdade, não, não sei. Pois ao invés de estar prestando atenção ao que é dito, está dando mais atenção ao telefone. Bem, de imediato, essa atitude não causará grandes danos, mas ao longo do tempo pode ter certeza que o distanciamento estará com os dias contados. Então, casais, quando a outra ou outro estiver falando, dê total atenção, pois essa é uma forma também de demonstrar lealdade. Coloque seu casamento sempre em primeiro lugar, pois esse também é um requisito para que possamos demonstrar que somos leais ao nosso cônjuge. Veja se não é isso que diz Mateus 19, do 4 ao 6. Ele respondeu: Não leram que aquele que os criou no princípio os fez homem e mulher e disse: Por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe, se apegará à sua esposa, e os dois serão uma só carne? De modo que não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus pôs sobre o mesmo jugo, o homem não deve separar. Quer continuar sendo leal ao seu cônjuge? Apegue-se, una-se, sejam como Deus manda, uma só carne, um pacto eterno que nenhum homem ou mulher deve separar. Se continuarem seguindo de perto os padrões justos de Jeová, tenha certeza que você estará preparado para conseguir ser leal e ter um casamento feliz. Muito bem, vamos então agora fazer a análise da lição número 13 da nossa brochura Melhore. Então essa parte ela fala, mostre como colocar o assunto em prática. Então o que você deve fazer? Ajude as pessoas a perceber como o assunto é útil para elas e mostre como colocar em prática o que aprenderam. Então foi exatamente isso que o irmão tentou fazer. Mostrou de forma prática como o homem e a mulher podem mostrar lealdade no seu casamento e também para o seu marido ou para a sua esposa. Então, percebemos também que o irmão usou muito bem esse ponto da apostila e conseguiu colocar em prática no seu discurso. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza as nossas considerações. Espero que possa ter sido útil para você. Muito obrigado a todos pela presença. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.